Técnicas para redução do ruído nas instalações sanitárias. Então, antes de falar das técnicas, eu queria falar sobre esse tipo de material. Esse material com tratamento acústico, ele é um material que tem o objetivo de reduzir os ruídos nas edificações, principalmente em prédios de apartamentos, né, em edifícios. Pois os tubos de queda, as caixas sifonadas, elas causam ruídos, principalmente à noite, que incomodam os moradores, né? E os fabricantes investiram em pesquisas para encontrar uma maneira de reduzir esse ruído, que é causado pelas tubulações de esgoto. Tá? Então, quais foram as técnicas que eles encontraram para conseguir essa redução do ruído nas instalações sanitárias? Primeiro, é diminuir a transmissão do ruído aéreo, aumentando a massa do material, através do acréscimo de espessura da parede do tubo, e adicionando componentes especiais mineralizados, que aumentam a densidade do material. Então eles fizeram o seguinte: colocaram um tubo com a parede mais espessa do que a série reforçada. Então você tem uma parede mais fina da série normal, uma parede de uma espessura mediana na série reforçada e tem uma parede mais espessa ainda na série com tratamento acústico. Tá? E introduziram na massa desse material, desse polímero, minerais que aumentaram a densidade dessa parede, né, desse polímero, desse plástico. Tá? E a outra técnica foi minimizar o ruído estrutural através da fixação da tubulação à estrutura com a braçadeira no seu interior, revestido de borracha especial, além da utilização de amortecedores acústicos. Então, as tubulações elas vibram, né, nos shafts. Então, vocês viram nas aulas passadas que os edifícios eles têm shafts, que são colunas verticais, né, por onde sobe e desce as tubulações das instalações. E tanto as tubulações de água como as tubulações de esgoto, elas vibram com a passagem do líquido, né, do fluido, por dentro dela, e causam ruídos. Então, uma das maneiras, uma das técnicas de reduzir esse ruído foi fixar essas tubulações dentro dos shafts, através de abraçadeiras. E colocar nessas abraçadeiras borrachas, revestindo a abraçadeira, para tornar essa vibração menor. Então, se coloca várias abraçadeiras em distâncias pré-determinadas e evita que o tubo vibre. E assim diminui o ruído. Esse tipo de ruído chama-se ruído estrutural. Outra coisa que também encontraram para reduzir o ruído estrutural foi a utilização de amortecedores acústicos. Vou mostrar a seguir alguns amortecedores que são utilizados nas peças, que diminuem também esse ruído causado pelo fluido dentro das tubulações. Tá? Aí está um desenho que mostra o ruído aéreo, que foi falado naquele primeiro parágrafo, que foi vencido pelo aumento da espessura da parede do tubo. Então aqui, ó, nesse desenho da esquerda, esse tubo branco, que é da série normal, a espessura da parede é fina, né? Então o fluido faz com que o ruído passe através da parede, por ser de pequena espessura. Já a parede do tubo com tratamento acústico, por ser mais espessa e por ter também minerais introduzidos nesse material, evita que o ruído, né, pelo menos reduz que o ruído ultrapasse a parede. Tá? E o ruído estrutural é o ruído causado quando o tubo vibra dentro dos shafts, quando a água entra na caixa sifonada e faz ela vibrar. Então, essa vibração dos tubos passa para a estrutura, passa para a laje, passa para os pilares, que o tubo está próximo, passa para as vigas, e os moradores ouvem esse ruído e se incomodam com ele, né? Em alguns casos. Tá? Tubos de PVC mineralizados.
Então, o que vem a ser o tubo de PVC mineralizado? Então, foi agregado um aditivo especial mineralizado com alto peso molecular, que aumenta a densidade da matéria-prima, isolando o ruído causado pelo fluxo do fluido através da tubulação. Então, foi introduzido esse mineral dentro da matéria-prima do tubo, né, da parede do tubo, que aumentou a sua densidade e o peso molecular, reduzindo o ruído, né, ao passar por essa parede mais espessa e com esse material. O acréscimo na espessura da parede também colabora para a redução do ruído, como eu falei antes. Os tubos são fornecidos com junta elástica bilabial integrada. Então, eu vou mostrar depois uma imagem que ilustra essa junta elástica bilabial. Então, eles criaram uma junta que não é um anel de borracha simples, como é usado nas tubulações da série normal e da série reforçada. É um anel que tem duas borrachinhas, dois flangezinhos de borracha, que aí por isso que é chamado de bilabial, tá? E aí essa borracha ela é integrada na própria junta, na própria bolsa do tubo. Ela não é colocada após, ela já vem junto com o tubo, né? Os ourinhos, né, aqueles anéis de borracha da série normal e reforçada, eles vêm separados. Geralmente eles não vêm no tubo. Você vem numa bolsinha e você vai, à medida que vai fazendo a instalação, você vai colocando os anéis, tá? Comparativo entre as espessuras de parede. Então nós temos aqui, ó, na primeira coluna, os diâmetros, que vai de 40 a 150. Temos aqui a espessura da série normal, que é aquele tubo branco, ó, para o diâmetro de 40 é 1,2, tá? Para o de 150 é 2,5. A série reforçada, que eu já mostrei antes, o diâmetro, a espessura da parede para 40 milímetros é 1,8. Note que é maior que 1,2, tá? E para 150, 3,6, tá vendo? Maior do que a espessura da série normal. E da série Silentium, que é essa série com tratamento acústico, esse termo Silentium é o termo usado por um dos fabricantes, tá? Então aqui você vê que ele é maior também, com a espessura maior, 2,3, que é maior do que a série reforçada e que é quase o dobro da série normal, ó, em termos de espessura, né? E aqui, ó, o maior diâmetro, que é 150, é 4,6, tá? Não chega ao dobro, mas é bem maior do que os das outras séries, reforçada e normal, tá? Então essa espessura de parede dá uma proteção acústica, né, no sistema. Conexões de PVC mineralizado. Fornecidas com junta elástica bilabial integrada, que é a mesma junta dos tubos, com duplo lábio, né, por isso que chama-se de bilabial, e alma de polipropileno. Então, dentro dessas duas borrachinhas, dessas duas abas, que chamam de lábio, tem um anel de polipropileno, que é outro material, né, outro polímero, que garante rapidez na instalação e estanqueidade do sistema. Maior densidade devido ao aditivo especial mineralizado, assim como os tubos, né? E a quantidade de peças disponíveis permite uma instalação completa. Então você pode fazer toda a instalação do seu sistema com a série com tratamento acústico. Tá? Ela tem todas as peças disponíveis. Aí está o desenho, né, a foto da junta elástica bilabial integrada. Então você vê aqui a junta de borracha, tem duas abazinhas, ó. Tá vendo? Então, e no meio delas tem o anel de polipropileno, tá? A alma de polipropileno. Então você tem o lábio anterior, que é essa parte de cima, você tem o lábio posterior, que é a parte de baixo. As aletas, essas aletas estão presas aqui dentro desse chanfro aqui da bolsa, e a alma de polipropileno, que é essa fitinha, né, esse anel que fica dando uma rigidez
aqui na junta bilabial. Quando você insere o tubo, a junta bilabial fica dessa forma aqui, dessa imagem abaixo. Ó. Então a aba de cima, né, esse lábio anterior, ele desce, ele acompanha a parede do tubo, e o outro fica dobrado, cobrindo a parede aqui da bolsa da conexão, tá? Ou do tubo. Caixa sifonada com amortecedor acústico. Então, eles criaram um amortecedor em anel metálico e borracha para as caixas sifonadas. Então, a caixa sifonada, ela causa um ruído bem interessante na instalação sanitária em edifícios, tá? Porque ela fica solta lá, né? Em cima do banheiro. E aí, em cima do banheiro do apartamento de baixo, né? E abaixo do banheiro de cima, do apartamento de cima. Aqui esse desenho mostra a posição do amortecedor. Aqui tem a laje, aqui o prolongador da caixa sifonada, aqui o amortecedor, que é essa peça aqui, borracha com metal, e aqui embaixo a caixa sifonada, como ela é lá na série normal e na série reforçada, tá? E note que ela é presa, né, com a abraçadeira. Por baixo ela tem um suporte e aqui uma haste com parafuso que prende essa caixa na laje, tá? Não permitindo que ela se movimente. Defletor acústico para a caixa sifonada. Então, além do amortecedor, é colocado também esse equipamento de borracha junto da grelha. Essa grelha que fica rente ao piso, por onde entra a água de lavagem. E ela tem esse anel que amortece e também faz a deflexão do líquido que entra na caixa antes de cair dentro da parte inferior. E aí reduz o ruído. Porque ao entrar, a água entrar aqui na caixa, ela vai ter uma queda, certo? Da entrada dela até o fundo. Então, com esse defletor, ela faz com que a água que entrou escoe até a parede da caixa. Aí ela vai escoar pela parede da caixa sifonada e vai até o fundo, sem fazer ruído, tá? Suporte para a caixa sifonada, que estava lá na outra foto, que é esse suporte metálico aqui, que é preso na laje. Tem uma borracha, tá vendo? Não é puro metal, né? Tem um metal e tem uma borracha revestindo para evitar ruídos. O amortecedor acústico para vaso sanitário. Então, além da caixa sifonada, também tem amortecedor para o vaso sanitário, para a saída do esgoto no vaso. Aqui tem o tubo prolongador, aqui você tem o joelho de 100 milímetros, né? Que é o início do trecho do vaso sanitário. O vaso sanitário está aqui acima, né? E aqui entre o joelho e o prolongador tem aqui esse amortecedor acústico, que ao você dar descarga não vai ter o impacto do fluido aqui nesse joelho e vai causar menos ruído. As abraçadeiras, né, como eu falei, essas abraçadeiras prendem as tubulações às lajes, aos pilares, né, ou às vigas. Então elas são metálicas e tem um revestimento de borracha para amortecer também a tubulação que vai vibrar. Então ela vai prender a tubulação e vai evitar a vibração, né? Pelo menos diminuir a vibração. Aí tem as distâncias máximas entre os apoios, entre as abraçadeiras, né? Tem aqui para o diâmetro de 40, a distância entre abraçadeiras é 0,80 metros e para 150 milímetros essa distância é maior, 2,30 metros. Quais as vantagens adicionais, além de proteger acusticamente as habitações? O que mais tem de vantagem quando você usa essa série com tratamento acústico? Maior resistência mecânica, devido ao aumento da espessura da parede em relação aos tubos da série reforçada. Resistência ao impacto muito superior aos tubos da série normal e série reforçada. Facilidade de encaixe e rapidez na execução da junta.
Dupla segurança em relação à estanqueidade, porque você tem uma junta bilabial, né? Tecnologia em PVC mineralizado, autoextinguível. Então, se houver um incêndio, o fogo não vai propagar pela tubulação de esgoto, porque esse material ele é autoextinguível. Ele vai derreter, mas ele não vai propagar o fogo. Alta resistência a detergentes, desinfetantes e produtos de limpeza em geral.